Nada na vida deve ser temido, e sim compreendido. Hoje é a hora de compreender mais e temer menos. Com essa frase de Marie Curie, começa agora mais um raio-x da questão. Eu sou Jorge Neto, estudante do curso de Tecnologia em Radiologia aqui do Unifip. E vamos abordar um tema hoje que é os avanços da radiologia no sertão paraibano. Estamos aqui juntamente com o meu colega Francisco Orlando, José Marcelo e o nosso digníssimo professor, o imortal Bruno Leite. Bruno Leite, fale mais um pouco como é ser um tecnólogo, um profissional, um professor que você é, e os avanços da tecnologia, da radiologia aqui no sertão paraibano, os benefícios, o que ela abrange. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde, né, para vocês. Gostaria de agradecer o convite, né, em participar mais uma vez, né, do segundo episódio, né, do raio-x da questão, e agradecer ao Francisco, a Jorge, ao Marcelo, e dizer que é uma honra, né, estar falando sobre um conteúdo, sobre um assunto que tenho certeza que quem assistir esse episódio do podcast, segundo episódio, vai ter muita informação bacana, muita informação boa, atualizada, né, de como é que está hoje o cenário, né, de certa forma, da radiologia, não somente em Patos, mas não somente na região metropolitana, mas no Alto Sertão, no Sertão, enfim, por que não também falar, né, dos estados circunvizinhos, já que aqui a gente é uma mesorregião, a gente é uma região que fica entre o estado do Rio Grande do Norte e do Pernambuco, e a gente tem muita coisa boa para falar, né, sobre isso. E eu não sei se já posso começar, já encabeçar, ou se tem alguma pergunta direcionada, mas assim, quando a gente... Primeira coisa que a gente talvez precise esclarecer é que há uma evolução, né, mundial no que diz respeito aos avanços tecnológicos da radiologia, não só da radiologia. Agora a gente fala da radiologia porque está especificando, mas da área da saúde de forma geral, né? Então, antigamente a gente não tinha os prontuários eletrônicos, hoje a gente tem os prontuários eletrônicos, o que facilita muito a vida, né, do profissional de saúde, seja na área assistencial ou não assistencial, dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma clínica. Nós temos as redes de saúde, né, que são distribuídas em mapas de saúde. O SUS fala muito sobre isso, trata muito bem sobre isso, na verdade, né? O SUS hoje, que é considerado o maior, vamos dizer assim, plano de saúde do mundo, né? Considerado, então, porque de certa forma ninguém paga pelo SUS, né? De certa forma é uma causa, algo gratuito. Então, é uma tecnologia que custa caro, é uma coisa que a gente também precisa pontuar antes de adentrar em outros assuntos, fazendo um panorama geral, né, da questão dessas evoluções da área da saúde. Porque penso eu, não sei se vocês concordam comigo, mas a informática, depois da era da informática, do advento da informática, muita coisa melhorou, né? Não só na área da saúde, mas de uma forma geral. Então, aí voltando para a radiologia, vindo para a radiologia especificamente, a gente tem a entrada da tecnologia na área da radiologia. Porque nós não tínhamos tudo bonitinho como era hoje, né? De um sistema de impressão digital, de um sistema PACS, de um sistema RIS, sistema de informação hospitalar, sistema de informação radiológico, os padrões de imagem DICOM que a gente utiliza hoje, a inteligência artificial, os algoritmos de reconstrução, enfim, é uma série de fatores, uma série de pontos, né, que vamos dizer assim, que se interligam como uma rede de tecnologia, que elas vão se juntar, obviamente, formando um pacote de serviços que a gente consegue incluir hoje, por exemplo, como eu falei, na radiologia, mas também em outras áreas. Então, assim, da época que eu me formei, 2000 eu não vou dizer a data aqui porque vamos chamar de velho, mas de 2007, 2008 aproximadamente, a gente não tinha isso. A gente não tinha essa parte de sistemas digitais, o PACS, o RIS,
os sistemas digitais que a gente utiliza hoje, como o DR, o CR e assim sucessivamente. Nós não tínhamos isso. A verdade é essa. Ô, Bruno, só, desculpa interromper. Era até uma dúvida que eu tinha, né, com relação a essa evolução que você tem notado. Eu sou conterrâneo de Bruno, né, de professor Bruno. Nós somos de São José do Egito, da Terra da Poesia. E Bruno, assim, tem se destacado, né, nesse contexto, principalmente da radiologia. E aí uma dúvida que eu tenho, na verdade, vários têm, no tópico dessa parte da evolução da radiologia, principalmente aqui no sertão paraibano, no interior. E aí Bruno saiu lá de São José do Egito, foi para João Pessoa, estudou, estudante saiu de casa, deixou a família, e ele chega aqui a Patos, também não vou falar o ano, né? E aí, o que é que você pode destacar de principal, assim, pô, quando eu cheguei em Patos, eu achei, ainda tinha esse equipamento, a gente ainda fazia exames de imagem, radiografias nesse contexto, e hoje a gente observa, né, o salto que tem dado nessa... E dentro desse contexto também, uma outra pergunta, né, a gente nota também a importância do curso de radiologia da Unifip, do tecnólogo de radiologia da Unifip, nessa evolução que a gente tem notado aí com os diversos exames de imagem. Então, tanto Bruno como a Unifip tem esse papel fundamental nessa evolução. E aí era tipo uma curiosidade que eu tinha mesmo. Bruno, rapaz, quando eu cheguei aqui, eu ainda fiz determinados tipos de exame assim e hoje já está explorando dessa outra forma. Agora você foi longe. Porque assim, quando eu saí de João Pessoa, até na minha formação em João Pessoa, nós não tínhamos nada digital. Era tudo um sistema convencional. E as técnicas praticamente não mudaram. Mudaram, na verdade, pouca coisa. Acrescentaram-se poucas coisas. Então, a evolução não foi mais no sentido... foi no sentido técnico, científico, mas principalmente no sentido tecnológico. E aí, como eu falei, né, só trazendo um pouco mais do que eu tinha falado, interligando agora com a tua pergunta, Francisco, quando eu cheguei aqui em Patos, quando você disse assim, eu tenho uma oportunidade de emprego em Patos. E, na verdade, quando eu cheguei em Patos, foi para dar aula. Né? É uma outra história bem longa aí, enfim. Mas que foi um acontecimento na minha vida profissional que eu não esperava. De fato, foi esse. Porque eu era recém-formado, já estava terminando a primeira pós-graduação, eu sou pós-graduado em proteção radiológica, foi minha primeira pós-graduação, já visando, né, a entrada no mercado de trabalho de forma mais fácil. Mas quando eu cheguei em Patos só tinha uma clínica de radiologia, só para vocês terem ideia. Então, vejam, na verdade, Patos e região, o sertão todinho praticamente só tinha 1, 2 clínicas de radiologia, não me recordo direito, mas não eram mais do que isso. E aí, as clínicas antigamente, aqui, eu me lembro demais que eles trabalham com todo um sistema convencional, né? Então, para a gente entender um pouco sobre o que é esse sistema convencional, é um sistema onde a gente faz a impressão como se estivesse fazendo a impressão de um filme fotográfico, né? No químico, no revelador, no fixador, sala escura, um ambiente que, de certa forma, era um ambiente de risco, porque continha químicos, Francisco. Então, um revelador hoje contém produtos químicos, né? O fixador contém produtos químicos que são prejudiciais à saúde. Tem os agentes redutores, né? Exato. Tem vários tipos de agentes, né? De substâncias que trazem esse malefício para o profissional. Então, o primeiro impacto que, de certa forma, não foi tão impacto, sabe, Francisco? Porque era algo que não acontecia somente aqui, era em todo local. Mas a primeira coisa que eu notei é que, poxa, Patos tem pouco serviço para uma população na época que eu acho que tinha um pouco mais de 100 mil habitantes, fora a população circulante aqui dentro que vinha de outros estados e de outras cidades circunvizinhas. Então imagina, né, a gente trazendo aqui um contexto mais prático, imagina um paciente que precisava de uma tomografia computadorizada, às vezes com contraste, que não encontrava aqui, tinha que ir para Campina Grande, tinha que ir para João Pessoa, tinha que ir para Recife, tinha que ir para Caruaru, né? Tinha que ir para Arco Verde, ou seja, até para estados circunvizinhos, para fazer um simples exame. E eu vou mais além. Quando você fala na questão de formação, aí vem outra situação, porque nós também não tínhamos cursos, né, seja técnico ou seja de superior na época. Então,
Aí vocês podiam perguntar para mim, mas como era que os profissionais trabalhavam? Não era? Nós tínhamos uma realidade muito cruel na época. Cruel que eu falo no sentido de a população ter uma assistência de pessoas que às vezes não tinham curso de formação simplesmente porque ela não tinha oportunidade de fazer, ou o curso não chegava até a ela. Então nós tínhamos essa dificuldade ainda, né, de pessoas que às vezes não era da área, às vezes um profissional que trabalhava por 3, 4, acontecia muito isso. Isso vinha um desgaste profissional, vinha um estresse profissional. E aí, depois da inclusão do curso superior, né, aqui na região, posso assim dizer, seguramente, que nós demos um salto de qualidade no que diz respeito à mão de obra. Qualificação de mão de obra. Perfeito, porque geralmente quando a gente fala, até o tema que foi proposto para a gente discutir, né, é evolução da radiologia no interior. A gente vai mais para estar fazendo uma tomografia, uma ressonância, mas a gente tem que destacar a evolução na qualificação da mão de obra. Perfeito. Isso é importante. Antigamente eram feitos até exames radiológicos por um porteiro ali do hospital. A mão de obra não era qualificada, não tinha profissionais com os pré-requisitos corretos para trabalhar na área, né? Exatamente. Tinha essa questão, Jorge, que era muito preocupante, na verdade, e isso é de forma geral, tá? Isso era de forma geral. Era muito preocupante porque, às vezes, qual o principal, vamos dizer assim, preocupação, né, no sentido mesmo de saúde do paciente e também do profissional, principalmente com relação à dose de exposição a que ele está exposto. Então, a gente sabe que dose é cumulativa, dose de radiação ela é cumulativa. Então, às vezes aquele profissional realizava uma técnica bem feita, porque aprendia com outrem, e aí, de certa forma, mas ele não sabia, entendia o porquê que estava fazendo aquilo, e muitas vezes utilizava uma dose de exposição desnecessária, ou realizava uma técnica desnecessária. Né? Então, são vários fatores que a gente pode estar observando, pode estar trazendo, quando a gente fala em essa evolução. Eu até utilizei um termo de interiorização da radiologia, porque, como eu falei, a gente só tinha mais esses avanços, vinham coisas mais avançadas de Campina Grande, João Pessoa, Recife para lá. E a gente vem percebendo, né, esse salto de oferta de serviços. E outra, não só de diagnóstico, mas também de tratamento, né? Porque a radiologia não é feita apenas, não é composta apenas por serviços de diagnóstico. Também existe a área de tratamento. E eu vou mais além. Claro que a nossa região ainda, como é que eu posso falar para vocês? Visa muito ainda na radiologia médica, mas nós temos outras áreas. Né? Uma radiologia industrial. Temos as outras áreas, a industrial, a de alimentos, a de segurança pública, né? O presídios hoje em dia, nós temos um presídio, veja só, nós temos um presídio aqui em Patos hoje que tem um scanner radiológico. Isso em muitas capitais hoje ainda não tem isso. Então veja só, Patos, né? Quando nós recebemos visita de MEC, professor Francisco é professor de medicina, acho que já deve ter ouvido falar sobre isso também. Os avaliadores ficam, de certa forma, surpresos com a realidade que observam aqui quando chegam a Patos, quando chegam dentro do Unifip e dizem, poxa, vocês têm tudo isso, vocês fazem tudo isso. Por quê? Porque a gente é de verdade, entende? A gente faz a coisa acontecer, a gente faz realmente a coisa por onde acontecer. E tenho certeza, Francisco, Jorge, Marcelo, que a gente vai começar a observar a partir desses próximos 2, 3, 4 anos, eu estou falando isso bem a longo prazo mesmo, um outro avanço bem significativo, né? Que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente daqui a pouco, para a gente não dar um assunto por encerrado, né? Bom, a gente falou agora sobre a qualificação dos profissionais. Eu queria saber se, na opinião do senhor, o Sertão hoje tem infraestrutura o suficiente para receber as demandas dos pacientes. Então, quando a gente fala em questão de infraestrutura, a gente tem que falar em estrutura e infraestrutura. Não somente estrutura predial,
Porque a empresa ela vem, constrói um hospital, né, e consegue muito bem seguir. Mas quando a gente fala também em estrutura, tem a questão da estrutura de mão de obra. Isso é primordial. Eu falo isso porque se você me perguntar, tem demanda? Se a gente abrir hoje mais serviços de diagnóstico por imagem em Patos ou região, tem demanda? Tem, e muita demanda. Quantos e quantos pacientes hoje a gente não recebe em Patos para fazer uma simples ressonância que vem de Conceição, que vem de Itaporanga, que vem de Catolé do Rocha. Catolé do Rocha não, que acabou de ganhar uma ressonância magnética, né? E um tomógrafo também. Então, para você ver, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Por que os serviços estão abrindo? Porque falta. Entende? Porque cabe mais serviços. A população precisa de assistência. E não só de assistência, de serviço público vinculado ao SUS, mas também de serviços privados. Porque, vamos lá. Queira ou não queira, o paciente que tenha hoje um câncer, que às vezes evolui muito rápido, por exemplo, um câncer de intestino, né, um câncer de pâncreas, por exemplo, que evolui muito rápido, ele não pode esperar 3, 4, 5 meses para fazer um diagnóstico. Né? Ele precisa correr para fazer o diagnóstico, fazer um prognóstico, fazer um tratamento, né? E se Deus quiser ser curado. Mas isso depende muito de quê? De oferta de serviços. E hoje as pessoas adoecem e estão adoecendo cada vez mais. Isso é importante a gente falar. Né? Tanto fisicamente como psicologicamente. Então, a gente tem que ver, Marcelo, mais do que questão de estrutura, né? Mas é ver questão mesmo de necessidade. Qual a necessidade que nós temos de montar serviços de imagem ou serviços de tratamento que utilizam radiação ionizante, como a radioterapia, no interior do sertão da Paraíba? Veja que coisa linda. Né? A gente às vezes evitar aquele paciente, né, Francisco, de sair de sua casinha lá em Conceição, né, deslocar para João Pessoa. Isso, vizinho praticamente ao estado do Ceará, e aí ter que deslocar para João Pessoa ou para Campina Grande. Isso. Às vezes o equipamento quebra, e quando quebra ele passa um período sem receber o tratamento, e aí concomitantemente, simultaneamente, a evolução do tumor, do câncer, tende a crescer, porque parou o tratamento. Nessa linha também, Bruno, do tratamento de câncer, recentemente tivemos a notícia aqui que foi muito discutido pela mídia e que eu considero, professor Bruno, também um avanço na radiologia e no tratamento aqui do câncer de Patos, foi a questão do acelerador linear. Isso, né? Francisco. Que está para chegar. Na sua opinião, qual o benefício que vai trazer para a sociedade? Qual o impacto que você acha que vai propor aí para a nossa população? Cara, assim, cada vez mais eu me apaixono pela área, juro a vocês. Eu já sou formado em 2028, eu posso falar, né? 2028 vão fazer 10 anos, 20 anos de formado, né? E eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi parentes meus, né, falecerem de câncer, não por falta de tratamento. Eles receberam um tratamento adequado. Mas, às vezes, você vê o sofrimento daquela pessoa, né, diariamente, numa viagem, num estresse de esperando numa fila. Entende? Aí vem o psicológico, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer o tratamento? Será que eu vou suportar o tratamento? Porque chega uma fase de um tratamento em que o paciente e até mesmo os cuidadores, a gente está falando aqui numa coisa muito complexa, Francisco, porque assim, você que hoje já é da área da saúde, os meninos isso aqui estão se formando, não é isso? A gente tem que também pensar no cuidador, quem está por trás do tratamento, quem está por trás do paciente. Então vejam, nós temos hoje em Patos, graças a Deus, e que diminuiu bastante a demanda que ia para João Pessoa e para Campina Grande, um hospital, um centro, né, de tratamento oncológico, né, que é o Hospital do Bem. E vinculado a isso temos uma ONG, né, que é até esqueci o nome agora, formado por mulheres, que
acolhem não somente o paciente, mas também os cuidadores. E aí, quando você me faz essa pergunta, eu vejo um cenário hoje na Paraíba, e na verdade na região de Patos, porque não, obviamente que a gente está falando mais na questão da interiorização, Isso. de Patos ser um centro agora de referência de tratamento oncológico. Minha gente, a gente está falando em algo aqui que somente as grandes capitais e as grandes cidades das regiões metropolitanas hoje do Brasil têm. Então vejam a quantidade de, talvez até mesmo investimentos vamos trazer para Patos, né? Porque se você vai fazer, por exemplo, um tratamento com um paciente, eu preciso fazer antes um diagnóstico. E às vezes eu preciso de um PET scan. Eu preciso de uma cintilografia. Entende? Como é que eu faço o diagnóstico de um câncer? A tomografia, você consegue detectar alguma coisa? Sim. Ressonância? Sim. Mas às vezes você precisa de um exame mais aprofundado, né? Mais complexo, que tem um estudo mais definido, mais específico. Aí a gente já começa a falar em PET scan, cintilografia, exames onde você, de certa forma, tem a certeza que ali tem um câncer instalado. Então, com certeza, eu não tenho dúvida, Francisco, que a chegada desse equipamento, né? A gente fala em radioterapia, é um acelerador linear, né? Porque a gente, assim, a radioterapia hoje ela se divide em acelerador linear e a braquiterapia, que é a teleterapia e a braquiterapia. Antigamente, eu não sei se, acho que vocês devem ter ouvido falar, até mesmo dentro do curso, na bomba de cobalto, né? Na bomba de césio, aquela coisa toda. E nós tínhamos antes, né? Na verdade, hoje praticamente aquilo está em desuso. Por quê? Por conta do risco de acidente. Eu acho que vocês lembram muito bem. Acho que vocês não eram nem nascidos ainda. Não sei se Francisco... Não, era nascido também não. Também não, Francisco. Pois é, em 87, né? Eu era nascido, só tinha 5 anos de idade, mas não me lembro. 5 anos que voltava, né? Mas com a história a gente vai aprendendo o que aconteceu. O maior acidente urbano, né, radiológico do mundo. E foi acidente, que foi com o Césio 137. Em Goiânia. Né? Então, isso foi um dos motivos de lá para cá de tirar na verdade assim, construírem equipamentos que fizessem a mesma coisa de uma bomba de cobalto ou um acelerador, ou uma bomba de césio em substituição a esses equipamentos. Então, a gente pensa hoje, quando você vai a um hospital laureano, por exemplo, não sei se vocês já puderam ir lá, mas se puderem, eu creio que vocês até vão fazer algumas visitas lá, que é um ponto forte do curso, ter muitas visitas técnicas durante a formação de vocês. Vocês vão ver a realidade como é. Pacientes e cuidadores no meio do corredor, esperando serem atendidos. E aí vejam, ele não sai de casa e em meia hora tá lá, não. Às vezes ele sai de casa no ônibus ou no micro-ônibus da sua cidadezinha, às vezes 2, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite, para estar lá de 7, 7 e meia, faz o tratamento que, a depender do estadiamento, do tumor e da dose que vai ser aplicada, esse paciente, quando volta, ele volta desgastado. Ele volta quase... sem coragem mesmo para chegar em casa e no outro dia ou na outra semana ter que voltar novamente. Isso é desgastante. Então a gente com certeza vai evitar primeiro, obviamente, o acúmulo de pacientes, né? Essa enxurrada de pacientes, tanto na FAP, eu estou falando em serviços públicos, né? Tanto na FAP como no Laureano, né? Além dos serviços privados que também fazem o tratamento. Então a gente vai concentrar uma boa parte desses pacientes aqui, obviamente, aumentando, obviamente, a chance de curabilidade desses cânceres. Então a gente vai perceber essa evolução em tratamento, menos mortes, obviamente, mais investimentos aqui no sertão da Paraíba, nesse sentido. Então eu, particularmente, Francisco, eu não vejo nenhuma desvantagem. Eu digo sempre o seguinte, é preciso que a gente também faça a nossa parte no sentido de se qualificar. Porque o serviço ele vai chegar, outros serviços eles vão chegar.
E aí, se a gente não tiver pronto, se a gente não tiver preparado, a gente vai ter complicações. E eu tenho certeza absoluta que vai faltar mão de obra. Eu não tenho dúvida disso. É porque a radiologia é um ramo... Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas era isso. Respondeu, deu pra entender. É um ramo da tecnologia e com o passar do tempo sempre vai ter um avanço, né? A tecnologia sempre vai crescer. Claro. E dentre essas áreas que o senhor mencionou, tanto como a radioterapia, que é tratamento, uma área que se destacou muito foi a radiografia no tempo da pandemia pela disponibilidade. Porque não era todos os centros, não era todos os hospitais que tinham um tomógrafo, não tinham uma ressonância para dar um diagnóstico mais preciso. Então, os exames que foram feitos para diagnosticar o Covid-19, raio-x de tórax, pela disponibilidade que existe em muitos municípios. E dentre essas áreas aqui que teve um grande avanço no nosso sertão paraibano, qual das áreas da radiologia, seja de exames de imagem a tratamentos, que o senhor acha que mais se destacou nesse cenário? Você trouxe algo importante aqui. Eu pude estar dentro dos serviços quando a pandemia, na época da pandemia, né? Eu peguei desde o início até o final. E aí, claro, foi uma pandemia que aí, sem proporções, no início... Fugiu da normalidade. Totalmente da normalidade, que a gente pensou assim, não, a semana que vem voltam as aulas. Ah, não, semana que vem eu volto a trabalhar. Daqui a 2 meses tem a vacina. E aí foi passando, as coisas acontecendo, pessoas adoecendo, não melhorando e principalmente morrendo. Né? E o raio-x hoje, a radiografia, né? Melhor dizendo, foi um dos divisores de águas no sentido diagnóstico do Covid. Óbvio, além dos exames laboratoriais e etc. Mas como é que eu veria, na época que eu via, por exemplo, o efeito que o vírus causava no sistema respiratório do paciente, principalmente na questão de respeito ao pulmão? Eu vi um padrão de vidro fosco, que era diagnosticado tanto pelo raio-x como pela tomografia. Então, vejam, nós começamos a perceber que as cidades pequenas que eu falo, cidades com 2.000 habitantes, que nem tinham raio-x, compraram raio-x, montaram serviços. Né? Os hospitais de campanha, né, que montaram, fazia raio-x de leito, né, com raio-x móvel. Só para você ter ideia, eu trabalhei, na época, eu cheguei a fazer em um dia aproximadamente 50 raio-x de leito. 50 raio-x de leito. 50 pacientes que chegaram em estado grave, praticamente diretamente ia para UTI, a verdade era essa. E todos eles, para admissão, você sabe muito bem, Francisco, tem que ter uma radiografia de tórax. Então... E é assim, às vezes nem era nem pedido. O paciente chegava, o médico, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. E a gente lá, entende? E a gente lá. Então, assim, mas eu observei, e venho observando, na verdade, um comportamento no que diz respeito à inclusão de novas tecnologias aqui no sertão da Paraíba, em 2 áreas. Uma delas, tomografia. A exemplo da nossa cidade lá, Francisco, São José do Egito. São José do Egito não tinha uma tomografia. Hoje nós temos uma tomografia, né? Para ser incluído a parte agora de contraste para lá. Né? Afogados da Engazeira não tinha tomografia. Tabira, Itapetim, estão colocando uma tomografia em Itapetim, cidade também pequena. Aí trazendo para aqui, para a nossa região, Catolé do Rocha, agora com uma ressonância magnética. Aqui em Patos só tinha uma ressonância magnética, hoje tem 2, está para ser instalada mais 2, né? Serra Talhada e por aí vai, Itaporanga. Então, são cidades que disseram assim, poxa, a pandemia despertou a gente para alguma coisa. O que está faltando? Raio-x nós já temos muito. O que nós não tínhamos antes que ajudou bastante? Tomografia. Me desculpem a questão assim, de não trazer um cunho científico para cá, mas dizem, né, os
até as pesquisas científicas que eu já li, mas não tenho aqui para mostrar de fato para vocês, que há uma associação de pessoas que tiveram, me ajuda, Francisco, que tiveram Covid, né, elas terem hoje algum problema neurológico. Isso. Né? E aí, como é que eu diagnóstico, por exemplo, faço um diagnóstico de problemas neurológicos de forma geral? Uma tomografia de encéfalo, uma ressonância de encéfalo, né, da coluna vertebral, seja uma tomografia ou seja uma ressonância. Então, assim, não estou afirmando que existe a associação, mas os estudos mostram, né, mielomas múltiplos que estão aí aparecendo mais do que antigamente. Então, tem algumas situações. Claro, aí vejam, nós estamos falando de algumas patologias que muitas vezes a gente não via por aqui. E a população começou a procurar, foi, obviamente, para um médico especialista e disse, poxa, o médico solicitou uma ressonância, o médico solicitou uma tomografia. E assim sucessivamente. Patos hoje, eu acho que Patos hoje tem 10 tomografias. A demanda de solicitação aumentou muito, principalmente pós-Covid, né? Pois é, e tem 10 tomografias. Eu digo a você, pode abrir mais 5. Pode abrir mais 5. Ressonância hoje nós temos duas ressonâncias. Né? Dá para abrir mais 2. Pode botar mais 3. Entende? Porque a população precisa disso. A população quer diagnóstico, quer ser tratada. E aí, nós aqui, vocês profissionais, eu sempre costumo falar, vocês não são estudantes. Vocês são profissionais em formação. Isso que a gente está discutindo aqui faz parte da formação de vocês. Porque é um debate, é um diálogo. Né? A gente está trazendo um cunho, um conhecimento para a população aí que vai ouvir depois esse podcast, vai estar ouvindo esse podcast daqui a pouco. Vai dizer, poxa, eu não sabia que Patos tinha tudo isso. Eu não sabia desses avanços. Eu não sabia que Patos tinha um curso superior de radiologia. Ajuda na valorização. Né? Na valorização, exatamente. Né? E no compreendimento das pessoas também, porque, tipo, a grande maioria das pessoas, ela acha que, radiação, tudo, vai causar câncer. Mas não é assim. Todos têm... A gente trabalha com os EPIs, a gente sabe a dosagem da radiação, que a radiação em excesso vai causar danos imediatos. DNA, tudo em excesso. Tudo em excesso faz mal, mas isso ajuda a compreender, para o pessoal que está em casa compreender que a radiologia ela é uma ciência que foi feita por bem. Ela é para diagnosticar, que antigamente para saber como era que estava dentro de uma pessoa, você tinha que abrir ela. Hoje não. Hoje a gente tem exames que esclarece tudo que a gente está passando. Até a parte de proteção radiológica, né? Hoje em dia também teve uma evolução. Não só mas a proteção radiológica hoje, nos dias atuais evolui. Então, como o professor Bruno está falando, a radiologia vem evoluindo em todos os campos, não é só na imagem, mas em tudo. Ajuda até a desmistificar mais o preconceito que o pessoal tem sobre radiação. É porque o pessoal liga muito a questão da radiologia, bomba nuclear, mas isso não existe. Aquele raio-x fazia antigamente, tudo aquilo hoje em dia já mudou muito esse contexto. Né? E aí você tem agora, qual o grande boom hoje da radiologia, já que a gente está falando em evolução. Né? Eu sei que talvez o tempo esteja um pouquinho curto. A inteligência artificial. Grande pilar. A gente não sabe ainda qual a proporção de crescimento que a inteligência artificial vai promover dentro da radiologia, dentro da área da saúde, melhor dizendo. E especificamente em áreas que envolvam tecnologia. Então, para galera que gosta, poxa, o que eu quero fazer da vida? Galera que gosta de saúde, tecnologia, eu acho que é um casamento perfeito. A radiologia traz muito bem, né, essa perspectiva de uma área que inclua eu quero trabalhar com saúde. E outra, quando a gente fala trabalhar com saúde, não é só trabalhar dentro do hospital não, viu? Isso. Eu posso trabalhar com desenvolvimento de software, por exemplo, dentro da área da radiologia, controle de qualidade, enfim, uma diversidade de áreas que a gente tem aí dentro do nosso perfil de formação, né, e das diretrizes curriculares que o curso também oferece. Né? E voltando novamente para o curso aqui de radiologia, né? Essa evolução na qualificação de mão de obra, eu acho que o benefício que ele traz à sociedade é imensurável, porque, como o Jorge falou, o professor Bruno falou, o Marcelo também, antigamente
Não vai trabalhar, não, vai fazer um raio-x, vamos lá ali contratar para fazer uma radiografia. Então, colocava pessoas qualificadas que interferem até na qualidade do exame e, consequentemente, o diagnóstico. Isso aí. É isso mesmo. Então, eu tenho certeza, assim, o professor Bruno é coordenador aqui do curso de radiologia. Ele, como coordenador, é um dos pilares fundamentais para essa evolução na qualidade de mão de obra. Ele e o Unifip, né, que qualifica, forma profissionais competentes, com conhecimento, habilidade e atitude. E é tanto que a gente vê profissionais aí qualificados no campo de trabalho aí, não só em Pernambuco, Paraíba, Ceará. E já estamos próximos de encerrar, né, já dando os parabéns a professor Bruno por conduzir tão bem, que na minha opinião, eu acho assim, que ele é um dos pilares fundamentais nessa evolução que teve a radiologia aqui no sertão da Paraíba e Pernambuco, né? A gente nunca faz nada só, né? Na verdade, assim, a gente sempre tem os nossos parceiros. Primeiramente tem Deus, né? Tem Deus para direcionar tudo que a gente faz para que seja bom, né? Não vamos agradar todo mundo, isso é verdade. Mas que a gente traga com as nossas ações algum benefício, né? Seja para o próximo que esteja se precisando de uma ajuda, seja para um colega de profissão, por que não? Nosso colega de profissão, no nome diz, é colega de profissão, não é nosso concorrente, não. Então a gente precisa de mais união para que a classe cresça, para que a gente tenha mais oportunidades, entende? Para que pessoas como nós que estamos aqui hoje, na verdade, que haja momentos como esse aqui, mais e mais vezes, discutindo o que é bom, discutindo o que é que a gente pode fazer de bom, né? O que é que a gente pode fazer para o outro de bom. Então, assim, eu acho que Deus me deu um propósito, Deus me deu uma missão, né? Que é compartilhar o conhecimento. Eu e Francisco, como nós somos professores, né, Francisco, aqui da casa, da Unifip, e a gente sabe o quanto a Unifip hoje coloca profissionais no mercado de trabalho. A gente ainda não tem esse número, mas se você rodar hoje pelas clínicas, hospitais, a parte de advocacia, a parte de engenharia e tudo mais, eu acho que 90% ou mais sejam profissionais egressos do Unifip. Então, assim, são profissionais que vão dizer quem são lá na frente, levando o nome do Unifip. E outra, não só levando o nome do Unifip, mas levando o nome de professores. Quem foi teu professor na graduação? O imortal Bruno Leite. Foi Bruno, foi Francisco. Então, mas é isso. Eu acho que a gente deu para abordar vários temas sobre essas evoluções. Claro, a conversa ela poderia progredir bem mais, mas eu acho que conseguimos atender o objetivo. Bruno, eu agradeço, né, por essa tarde de conhecimento, essa troca de papo. E a galera de casa também vai agradecer também, né, que assistiu a gente até agora. Teve um esclarecimento sobre a área. Agradeço também a presença de Francisco Orlando, que está aqui com a gente, José Marcelo. E que por hoje nós já estamos encerrando, né, o segundo raio-x da questão do Unifip. Valeu, um abraço, galera. Beijo.